Muito bem, Mateus capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Eu vou pedir ao irmão Francisco que venha cá e faça essa leitura para nós, Fran, aqui do microfone, do verso 1 ao verso 17. Penso que todos os irmãos já tenham encontrado. Registro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. O que está acontecendo aqui e qual é a surpresa de Natal contida nesse texto? Se você é daqueles que, como eu, gosta de ler a Bíblia, talvez essa parte da Bíblia, genealogias, não seja uma coisa muito interessante, porque é uma repetição de nomes esquisitos que a gente fica lendo e não vê muita lógica do porquê que esses nomes estão aí, qual a importância desses nomes. Mas pense o seguinte: você vê o seu vizinho sendo preso num camburão de polícia, em frente à sua casa, e o vizinho está desesperado, gritando: não fui eu, eu não sou essa pessoa. Mas o policial, com uma ordem de justiça na mão, diz: não, é você, está aqui o seu nome. E fica aquela confusão danada, e de repente você fala: não, esse não é, esse aqui é o fulano de tal. Mas a polícia tem um registro e está lá o nome do fulano de tal. E aí você corre na casa do vizinho para pegar a identidade dele, para provar que a mãe daquele homem que a polícia está procurando não é o seu vizinho. Aí a pergunta é: quanto vale uma identidade ou uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento? Para Mateus, a história de Natal começa exatamente com a apresentação da identidade de Jesus. O que nós acabamos de ler é, por assim dizer, a certidão de nascimento de Jesus. Mateus conta a genealogia de Jesus, a história dos seus pais, avós, bisavós, tataravós, para começar a história de Jesus falando dos seus antepassados, no sentido de dar a ele uma identidade. Esse Jesus não saiu do nada. Ele é um Jesus histórico, presente, que tem uma família, que tem um passado, e os seus antepassados são esses que eu vou citar a vocês. A pergunta quem é Jesus é que Mateus está querendo responder, uma simples pergunta. E hoje, se nós olharmos para a história, muita gente ainda hoje diz que Jesus não passa de uma fantasia, diz que Jesus não existiu. Professores de universidades vão dizer que Jesus foi apenas um fanático religioso, um homem bom talvez, mas as histórias que inventaram sobre ele são todas histórias fictícias. Quem é Jesus? O que as pessoas que viveram ao lado de Jesus disseram a respeito dele? Algumas pessoas que viveram nos dias de Jesus disseram que ele era um beberrão, outras disseram ele é um blasfemador, ele é um endemoniado, esse homem é um endemoniado. De Messias ele não tem nada, ele é um falso mestre, na verdade ele é um rebelde, um terrorista que está tentando derrubar o governo atual dos romanos.
Jesus é chamado disso e muito mais. Mas tem uma coisa aqui que dói, deve ter doído demais em Jesus. A acusação que mais doeu em Jesus foi essa daqui: nós não nascemos de fornicação, temos um Pai que é Deus, João 8,41. Como se eles dissessem: nós não nascemos da fornicação como você nasceu. Todos sabiam que Maria havia engravidado milagrosamente e que seu filho possivelmente seria o Messias por causa disso. Mas o que corria a boca pequena e o que as pessoas diziam: não, sua mãe é uma sem vergonha, isso sim. Você não tem pai, você é um bastardo. Nós temos pai, você tem. Quem é o seu pai? Imagina que você é Mateus, um discípulo de Jesus, e quer provar quem é o seu mestre, quem o seu mestre realmente é. Então você tem que usar uma genealogia e contar: olha, essa aqui é uma forma de dizer assim, essa é a origem, essas são as pessoas que estão ligadas à história dele. Veja que na genealogia de Jesus existem pessoas muito importantes. Mateus está dizendo que ele é da raça pura, da raça de Israel. Ele é um descendente de todos os reis de Israel. Ele cumpre as profecias do próprio Messias. É isso que Mateus está afirmando quando narra a genealogia de Jesus. Está enroscando essa palavra. O texto começa com o seguinte verso: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Genealogia é a linhagem de pessoas sucessivamente relacionadas. Não é a árvore genealógica, não é quem deu a vida a você biologicamente tão somente. É uma linha de pessoas da qual você sucede. E a genealogia, ela serve para mostrar quem você é, a sua identidade. Ela serve para dar as credenciais de alguém, os deveres de alguém, as propriedades de alguém, para dar estrutura à história de uma pessoa. Imagina que nos dias de Jesus não havia cartório, não havia certidão de nascimento, não havia controle de bens e patrimônios. A genealogia era uma forma de dizer a quem você pertence, e o resultado do pertencimento da sua família vai chegar até você pela sua linha histórica, pela sua linha genealógica. É isso que Mateus está dizendo. Agora veja que interessante, 2 comentários sobre isso. Mateus tomou a tradição histórica e colocou de tal maneira a grifar os pontos de maior importância teológica, especialmente a linhagem real de Davi, levando ao nascimento de Jesus. A árvore genealógica, como se acha registrada em Mateus, contém um nascimento sobrenatural, ou seja, o de Isaac. Veja no verso 2, Abraão gerou Isaac. Você lembra que Isaac nasceu de modo sobrenatural? Quantos anos tinha o pai de Isaac? E a mãe de Isaac, Sara? E a genealogia termina também com o nascimento sobrenatural de Cristo. Agora eu quero que você faça um exercício de imaginação, e eu vou ler o verso 17. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Imagine uma letra N. Consegue imaginar um N enorme? Imaginou? N, assim ó, estou fazendo para vocês, tá bom? Agora faz um N itálico, tudo bem? Deitadinho assim, ó. Ele faz assim, a perna para cá, a outra perna desce e a terceira perna sobe. Parece que essa letra N, ela nos ajuda a compreender esses 3 vezes 14. A coisa acontece assim: na primeira perna do N estão as 14 gerações que sobem para cima de Abraão até o rei Davi. Então, Mateus narra de Abraão subindo até Davi. Depois de Davi, a perna do N que desce, vai narrar as 14 gerações de Davi até o exílio babilônico. E depois as últimas 14 gerações, completando a letra N, vão narrar esse movimento ascendente que termina em Jesus, mas que mostra a continuidade da herança de Deus, a continuidade das gerações que seriam em Abraão abençoadas, e o reino de Davi que seria perpetuado por Jesus. 14
gerações ascendentes até Davi, 14 gerações descendentes até a Babilônia e 14 gerações da Babilônia até Jesus, de modo ascendente. Interessante isso, não é? Jesus tinha parentes famosos. O primeiro deles é Abraão, o pai da fé. Eu não vou ter tempo de falar muito dele, mas eu quero ler para você isso aqui. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se tratava de um só, isto é, Cristo. Mateus está dizendo ao povo judeu, Cristo, o Messias, é o descendente de Abraão. O Paulo está dizendo, nós enxergamos que Jesus é o descendente. Ele tem uma relação direta com o pai Abraão, que é o pai de toda a nossa nação. E eu pergunto a você se você é filho de Abraão. É? Quantos filhos de Abraão existem aqui? Somos filhos de Abraão. Amém. O segundo parente importante de Davi, o parente famoso de Davi, é o rei Davi. De Jesus é o rei Davi, o maior rei da história de Israel. Firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi, seu pai, quando lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Isso está lá em 1 Reis 9, 5. Um outro parente famoso de Jesus é Salomão, conhecido como o homem mais sábio do mundo, está aí na genealogia Salomão. Havia outros reis famosos que são parentes, são uma linhagem genealógica de Jesus. Ezequias, Josias, estão citados aí no verso 9 e no verso 10. Mas também nessa mesma citação genealógica, há pessoas famosas por causa da violência e da maldade que marcaram suas vidas. Por exemplo, Roboão, um dos filhos de Salomão, dividiu Israel em uma guerra civil e acabou destruindo a nação toda. Um outro famoso para o lado do mal é Manassés, um rei maldoso, conhecido por sua maldade em Israel. O texto diz que ele cometeu abominações, fazendo pior do que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele. Então veja que na genealogia de Jesus, e a gente poderia dizer na capivara da família de Jesus, no histórico da família de Jesus, não tem só gente perfeita. Mas a grande surpresa do Natal, ela vem agora. Se você olhar para essa genealogia, no verso 3, existe uma mulher chamada Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Tamar foi uma mulher que teve relações com o seu sogro para engravidar, porque o seu marido não dava filhos a ela. E um dos filhos de Tamar foi quem é a origem de Davi. Veja aí verso 3. Tamar gerou Pérez, gerou Esrom. Esrom gerou Arão, Arão gerou Abinadab, e assim segue a genealogia de Cristo. Uma outra mulher inserida na genealogia é Raabe. Raabe era uma meretriz, uma prostituta. Ela está aí no verso 5. Olha lá que interessante. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. A surpresa de Natal continua no verso 5. Veja aí. Cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth a Moabita. Isso aqui, meus irmãos, é incrível. E não para aí, tem mais uma mulher, a quarta mulher nessa lista das surpresas de Natal. Está aí no versículo 6, e Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias, ou seja, cuja mãe era Betseba, que foi a mulher que foi amante do rei. Por causa do caso de Davi com Betseba, o marido dela, Urias, está sendo citado aqui, foi morto. Agora preste atenção para você entender a complexidade disso aqui, a importância
dessa surpresa. Mulheres não eram incluídas nas genealogias. Mulheres não faziam parte da genealogia. As mulheres que estão sendo citadas por Mateus são exatamente as mães problemáticas da genealogia de Jesus. Sara não está aqui, Raquel não está aqui, outras mulheres de virtude ilibada não estão aqui. Quem estão? Todas as mulheres envolvidas com impureza sexual. Não sei se você concorda com isso, mas será que na sua história de vida, talvez quando alguém te pergunta assim, você não é filho do fulano de tal? E eu não sei, de repente seu avô pisou na bola lá naquela cidade do Nordeste, né? E como é que você diz? Pula essa parte. Ninguém quer ser ligado com a vida de alguém que na história manchou a história da sua família. Por que é então que Mateus solenemente acrescenta tudo isso e no final ainda tem a própria Maria, que sofreu a respeito dessa dúvida sobre ela, se ela de fato era virgem, se ela estava grávida, mas sendo virgem ou não. Então tem aí 5 mulheres na genealogia de Jesus que têm suspeitas sobre suas vidas. Por que incluir um nome como esses na história de parentes de Jesus? Para que serviria mostrar tantos pecados, tanta gente com vida tão suja, até sangue de pessoas inocentes eles derramaram? Para que servia mostrar tudo isso sobre Jesus? Essas mulheres e esses homens, eles nos surpreendem porque eles têm uma grande irregularidade. Eles provocam uma grande irregularidade na linhagem de Davi, na linhagem de Jesus. Essa irregularidade, meus irmãos, ela é superada por esse reconhecimento de Mateus como sendo esses homens e mulheres, essas mães envolvidas em impureza sexual, eles fazem parte e são reconhecidos por Deus como membros da linhagem real do Messias de Jesus. Isso é um fato surpreendente. Isso é uma quebra total de paradigma. A inclusão dessas mulheres e desses homens mostram claramente que Deus está usando pessoas falhas e que Ele não se importa de ter que interferir na história dessas pessoas, que Deus está recebendo a todos, pessoas gentias, como sendo seus filhos e fazendo parte do seu reino. Não foi no livro de Atos, capítulo 15, se eu não estou enganado, que os gentios foram incluídos no reino de Deus. Na genealogia de Jesus, Deus já trouxe pessoas separadas do seu povo e usou essas pessoas, e por meio dessas pessoas trouxe o Messias, que seria a nossa salvação. Isso é algo surpreendente. Mateus vai apresentar Jesus como sendo aquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados. Esse versículo está lá no verso 21 do capítulo 1, ela dará a luz, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse verso pode perfeitamente fazer todo sentido e ser uma providência divina para com a história, a remissão da história do próprio Cristo. Em Mateus 21, de 31 a 32, Jesus assevera de que as prostitutas e os publicanos entrarão no reino dos céus antes dos líderes religiosos. A genealogia segundo Mateus, meus irmãos, é uma testemunha deste fato. Embora se baseie na descendência masculina, a genealogia de Jesus contém
os nomes de 4 mulheres, todas elas tinham na sua história um desvio de moralidade sexual. A conclusão que nós chegamos, e eu quero concluir com os irmãos, dizendo pelo menos 2 coisas, e termino aqui a minha palavra. A história de Natal para nós nesta manhã, além de tudo que foi cantado, foi dito, lido, né? Eu já sairia daqui muito satisfeito, muito surpreendido. Que coisa maravilhosa. Perceber como todos os detalhes se encontram. E aí quando as melodias e as canções e as harmonias contam essa história, nossa, não sei se você tem essa sensibilidade musical, mas é como se tudo se tornasse vivo de novo. Mas eu termino aqui, meus irmãos, com 2 observações e um convite a você. A primeira coisa é que Deus é maior do que o nosso passado. Deus é maior do que o seu passado. Como assim, pastor? A graça de Deus se destina a pecadores como nós. Foi para pessoas assim que Jesus nasceu. Foi por meio de pessoas assim que Jesus chegou ao mundo. Nós não precisamos, meus irmãos, varrer sujeiras para debaixo do tapete da nossa história. Levanta o tapete. O que Mateus falou, pera pessoal, é o seguinte, olha aqui. Deixa eu contar a história do Messias. Deixa eu dizer por onde que o Messias veio ao mundo. Deixa eu dizer quem foi que trouxe o Messias ao mundo. Deixa eu dizer quais são os... E veja que o texto é tão interessante, por exemplo, ele não cita Betseba, mas ele diz assim, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Ele só está dizendo assim, lembra daquela mulher de Urias? Pois é, ela mesma. Aquela mulher que trouxe problemas. Aquela mulher que gerou um filho que foi abortado, que foi morto ao nascer, e que depois gera um outro filho, e esse outro filho é Salomão, o homem mais sábio do mundo, pelo qual Jesus nasceu, é descendente dele. Você consegue imaginar que depois da sua grande bobagem na vida, Deus faça alguma coisa boa? Semana passada nós falamos aqui ainda, no texto de Mateus, capítulo 1, de José, e que um pai excelente não é necessariamente um pai biológico, é o pai que cria filhos para a glória de Deus. Eu acho que a surpresa de Natal que Deus tem para nós hoje é dizer que Ele não está preocupado com o que dizem a seu respeito ou a respeito do que você fez. Em Jesus, o Salvador, o nome do Filho dele é Jesus, Yahvé salva, e por meio de Jesus, Ele nos salva dos nossos pecados. E eu termino, meus irmãos, afirmando que pecadores como nós fazem parte dos planos de Deus. Herodes, o grande, essa foi uma dica do Chiquinho, eu pesquisei essa madrugada, viu, Chicão? Sabe o que ele fez com as pessoas de má reputação na sua história familiar? Ele mandou exterminar todos eles, para que não manchassem a sua reputação. Esse Herodes, que reinava nos dias que Jesus nasceu. O que a palavra está nos dizendo é que pecadores como nós
pecadores como a gente, fizeram parte dos planos de Deus e ainda fazem parte. Talvez a culpa por seu pecado seja o grande obstáculo para você não viver a vida que Deus tem para você. Mas Mateus levanta o tapete, expõe todas as chagas da genealogia de Jesus, expõe todos os pecadores e todos os pecados. E as mulheres, as 4 mulheres de reputação questionável, sem contar Maria, porque as pessoas diziam claramente para Jesus: eu tenho pai, e você? Todas elas estão presentes e fazem parte dos planos de Deus na história.